Isso daqui tem um valor que eu acho que eu não consigo explicar para vocês. E aí, cubistas, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Campeonato Brasileiro de Cubo Mágico de 2023. Há 2 semanas atrás aconteceu em Salvador, na Bahia, o Campeonato Brasileiro de Cubo Mágico desse ano, que define, claro, os campeões brasileiros em cada categoria. O campeonato aconteceu pela primeira vez no Nordeste, então tinha muita gente com bastante expectativa e eu posso afirmar para vocês que não decepcionou em nenhum aspecto, pelo menos na minha experiência. Todo ano tem uma edição desse campeonato e é sempre um campeonato que surpreende todo mundo. Por se tratar do brasileiro, praticamente todo mundo que é muito bom em alguma modalidade acaba indo para ele. Eu participei em 2016, 17, 19, 22, né, que foi o sul-americano junto com o brasileiro, e agora 23. E cada um deles foi uma experiência única em algum aspecto. Eu tenho boas recordações de todos eles e agora 2023 não poderia ser diferente. Ao longo dessas minhas participações nos brasileiros, eu felizmente consegui somar inúmeros pódios e principalmente inúmeros títulos, os quais eu sou muito feliz de ter conquistado. Mas eu acho que o título que essa medalha aqui representa, para mim, é o mais interessante, o mais emocionante talvez, de toda a minha carreira. Eu vou tirar ela aqui agora, vou deixar ela aqui de ladinho ao longo do vídeo, mas podem ter certeza que eu vou voltar a falar disso daqui, porque realmente é uma conquista que pra mim é muito, muito especial e é exatamente disso que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje. Eu vou contar pra vocês a história da minha participação no Campeonato Brasileiro de Cubo Mágico de 2023. Então, antes de falar da experiência do campeonato em si, de como foi a competição, de como foi o controle dos nervos, as estratégias e tudo mais que eu acabei adotando para esse campeonato, acho que é interessante dar um certo preâmbulo de como era a minha vida, né? Como estava a minha carreira até aquele ponto, os meses que antecederam o Campeonato Brasileiro e, claro, a semana do campeonato, que foi, assim, uma coisa simplesmente sensacional. Então, após o Brasileiro de 2022, que no caso ali foi o Campeonato Sul-Americano, que é outro campeonato simplesmente sensacional, eu poderia fazer um vídeo inteiro sobre ele, eu acabei conquistando ali na final meu segundo título brasileiro de 3x3, né? Eu tinha ganhado em 2019, né? O último brasileiro que teve antes da pandemia, e ganhei ano passado também, mesmo ficando em segundo lugar no campeonato. Eu fui o melhor brasileiro e, portanto, me tornei o campeão brasileiro daquele ano. A única outra pessoa na história a ter tido 2 títulos brasileiros era o Gabriel, no caso ainda é, né? O Gabriel The Kick, que na minha opinião é o maior cubista brasileiro de todos os tempos. Posso até fazer um vídeo sobre isso em algum momento, mas ele tem título mundial, ele tem inúmeros recordes, é um cubista simplesmente sensacional. Teoricamente, se você contar 2014 como 2 brasileiros, ele teria 3 títulos, só que na WCA acaba que só contam 2, né? Porque 2014 teve 2 brasileiros, um de inverno e um de verão, mas a WCA não conta um desses 2 brasileiros, né? Então, portanto, ele também tinha 2 títulos junto comigo, o que pra mim já era uma conquista simplesmente sensacional. E além, claro, dos 2 títulos brasileiros de 3x3, eu tinha outras modalidades como campeão brasileiro, né? O Square eu tinha 3 títulos até depois do Brasileiro de 2022, no caso. Pirâmides eu tinha 2 títulos, Cube também 2, 4x4 eu ganhei uma vez, 5x5, 6x6, enfim. Eu tinha alguns outros títulos e, claro, é muito interessante você poder defender o seu título, né? Defender seria ganhar novamente, né, no ano consecutivo, porque aí você passa de campeão para bicampeão daquela modalidade, que, claro, é uma conquista muito interessante, independente da categoria que fosse, né? Mas, nos meses que antecederam o brasileiro, né, especialmente ali no começo de 2023, eu não estava tão focado em Cubo Mágico por uma série de razões, e estava ali treinando, quando eu treinava, mais o Square, que é a minha categoria principal. Quando chega ali por volta de julho desse ano, acaba que eu resolvo voltar a treinar 3x3, justamente para ter como objetivo defender o meu título do ano passado, que eu sabia que não seria uma tarefa fácil, justamente porque, como vocês sabem, o Caio Sato, ele é um cubista simplesmente fenomenal, ele tem SAR há muito tempo, ele teve vários SARs consecutivos, né, de 3x3, tanto de single como de média, e realmente ele é muito bom e não é algo que é fácil assim de vou decidir ganhar o brasileiro, não é assim que funciona, né? Porque justamente a disputa é sempre acirrada e tem várias pessoas que podem ganhar e enfim, é realmente algo extremamente complicado, né? Claro que, dadas as devidas proporções, vocês podem ver isso pelo Mundial que teve esse ano, a disputa que foi. No brasileiro não é diferente, tem várias pessoas que podem ganhar, várias coisas podem acontecer, inúmeros imprevistos podem acontecer que mudam completamente o resultado do dia para a noite. E de certa forma foi o que aconteceu, se for parar para pensar. Mas em julho eu resolvi voltar a treinar 3x3 e é aqui que eu menciono o nome de uma grande amiga minha, a Ana Beatriz, que eu vou chamar até de treinadora ao longo desse vídeo,
porque ela me ajudou muito. A Ana foi simplesmente sensacional ali ao longo de todos esses meses, analisando meus vídeos junto comigo das minhas solves, dando ideias de coisas para treinar, de estratégias para serem realizadas ao longo das solves. E tudo isso tem uma participação enorme no que foi o meu resultado. E eu devo muito do que foi esse campeonato para ela, porque realmente ela me ajudou demais em vários aspectos ao longo do processo. Então, Ana, se você estiver vendo esse vídeo, agradeço de coração por tudo que você fez por mim ao longo de todos esses meses aí, desde julho até outubro, que continua fazendo agora que passou o campeonato. Foi simplesmente sensacional, todas as conversas que eu tive com ela, todas as vezes que a gente treinou junto, foi simplesmente sensacional. Então eu passei ali de julho até outubro desse ano treinando muito. Eu treinei várias modalidades, claro, eu treinei outras categorias também, mas principalmente o 3x3 e o Square, né, que eram os meus grandes objetivos para esse campeonato, defender o meu título de 3x3, que como eu já mencionei aqui, tem todas essas circunstâncias, e o de Square, que, claro, não querendo desmerecer ninguém, mas como não tem ninguém no Brasil, hoje em dia que saiba CSP, OBL, PBL, que são os métodos que eu sei, que ninguém que treine tanto a esse ponto, era um título, digamos, um pouco mais fácil que o 3x3, claro, justamente por não ter ninguém que saiba tanta coisa quanto eu já aprendi até agora, né? Então o grande foco era mesmo o 3x3 ao longo de todos esses meses. E para isso eu aprendi uma série de coisas, eu treinei várias outras. Não foi um processo tão longo, eu não tive um ano de preparação assim, né? Eu ter essa ideia de querer, esse objetivo de querer defender o título mesmo muito tempo antes. Então eu acabei não conseguindo investir tempo em tudo que eu gostaria, mas foi tempo suficiente para descobrir um monte de coisa, a desenvolver uma série de estratégias muito interessantes que foram testadas no campeonato, que deram muito resultado de uma forma que eu não poderia nem imaginar. Claro, tudo isso com a ajuda da Ana, que eu mencionei, vou citar ela aqui de novo, porque muitas das coisas que eu testei no campeonato de resolução foram ideias dela. E é aqui que eu menciono para vocês o quanto a parte técnica do cubo mágico ela é importante, né? Muita gente acaba sentando e só fazendo solve, e isso, claro, é excelente, né? Você melhora muito fazendo isso, mas é importante também, muitas vezes, você parar, analisar o que você está fazendo de errado, buscar formas de corrigir. Isso em si, né, é uma coisa que ajuda bastante você nesse processo, e me ajudou bastante e deu bastante resultado, né, ao longo do campeonato. E, de novo, devo muito disso a ela, porque várias das ideias que ela teve eu não poderia pensar sozinho. Mas uma outra coisa que eu acho que é legal de mencionar aqui também, porque fez parte do meu psicológico nos dias que antecederam o campeonato, foi que alguns meses antes do Brasileiro, na minha escola, foi anunciado que uma interclasse de vôlei, né, ia acontecer justamente na semana, né, nos dias que antecediam o Brasileiro. Eu viajei para o Brasileiro no dia 11 e o campeonato iria ser no dia 10. E uma outra coisa que eu não poderia deixar de mencionar aqui para vocês, né, que passou por parte do meu psicológico ali na semana que teve o Brasileiro, né, foi que alguns meses antes do Brasileiro a minha escola anunciou que o interclasse de vôlei desse ano seria justamente na semana em que eu iria para o Brasileiro, né? Eu viajei no dia 11 e os jogos da primeira fase seriam no dia 10 e 11, né, de outubro. E a minha grande preocupação foi que, bom, eu não podia deixar de jogar, ainda mais que a data coincidia, né? Não sei que eu já estivesse na viagem. Mas a grande preocupação era justamente de poder, como vocês sabem, né, vôlei é um esporte que usa muito a mão, de me machucar, de cair, lesionar, machucar a mão, quebrar algum dedo, alguma coisa do tipo que poderia acontecer. E eu não poderia deixar de jogar justamente porque é um esporte que a minha sala, em particular, gosta bastante. A gente nunca ganhou essa competição, já ficou em terceiro lugar algumas vezes, enfim. E como eu estou no terceiro ano, seria a última chance da minha sala de disputar esse torneio, né? Então eu não podia deixar de participar. E no caso, acabou que deu muito certo, né? A gente ganhou os 4 jogos que a gente disputou e classificamos para a final. Ela ainda não aconteceu no momento de gravação desse vídeo, mas foi suficiente para classificar e eu não me machuquei nem um pouco. Foram jogos muito bacanas, inclusive fiquei bem feliz com o resultado. E fui para o aeroporto no dia 11, tendo ganhado o último jogo e sabendo que estávamos na final, o que, claro, dá uma motivação extra. Foi muito bacana toda a experiência. O pessoal lá também não sabia se eu ia, enfim, foi uma experiência um tanto quanto inusitada, eu diria. E fico feliz de não ter machucado a minha mão na semana do campeonato, porque com certeza o resultado teria sido outro se isso tivesse acontecido. E uma outra coisa que eu tenho que mencionar pra vocês, talvez até pedir desculpas aqui pra minha audiência, foi que nas 2 semanas que antecederam o Brasileiro eu acabei não postando vídeos. E o motivo disso é bem simples, né? Eu estava ali treinando no campeonato, focando completamente nisso, em algumas outras coisas, eu estava em semana de prova também. Então eu acabei não postando nada para poder ter tempo mesmo para arrumar as últimas coisas, ter os últimos ajustes aí, as últimas sessões de treino antes do campeonato, justamente para poder maximizar minha performance
E novamente eu peço perdão pra vocês, tá uma consistência legal de vídeos e ela vai voltar aqui agora, anuncio aqui pra vocês, vou voltar com os 2 vídeos por semana como eram antes, mas valeu muito a pena pelo que foi esse campeonato. Então peço desculpas para vocês, mas espero que vocês entendam isso e agora voltamos ao normal a partir dessa semana. Pois bem, começa o campeonato, propositalmente eu fui 2 dias antes, né? Começava no dia 13, eu fui no dia 11 para poder ter um tempo ali para descansar, me preparar e até conhecer a cidade um pouco, né? No dia 11 cheguei lá, a gente foi jantar junto, eu e os argentinos lá. No dia 12 a gente foi pra praia, deu uma volta no Pelourinho, que é uma região turística lá de Salvador. Foi um passeio muito bacana, fez parte, claro, da experiência do campeonato, que é muito importante. E como a gente sempre fala, né, claro, o competitivo é muito importante e ter os melhores resultados possíveis é, claro, muito legal, mas a experiência do campeonato também faz parte do que é o Cubo Mágico, né? A gente é um esporte diferente justamente por isso. Então, essa parte turística, de conhecer a cidade que você tá, é sempre muito bacana e acontece ali. Sempre que tem um campeonato grande que você viaja, você acaba fazendo isso. E valeu muito a pena, foi muito bacana conversar com eles. Tive que arriscar ali no meu espanhol, acabou que deu certo nessa ocasião. E foi muito bacana ali justamente por conta disso. E aí começa o campeonato, sexta-feira, dia 13, né? A gente tem aí 3 dias de campeonato. Na grande verdade é que o que importa são os últimos 2 dias ali, né, as grandes finais, né? O campeonato começa com modalidades que não são tão relevantes para mim. Tem o Square, que na primeira rodada eu acabo indo relativamente bem, né? Eu faço um 6.22 de média, se eu não me engano. Com muito potencial, eu comecei muito bem, eu fui muito mal em algumas das solves. E é aqui que eu menciono o único problema que esse campeonato teve, que foi a questão da iluminação. Era um anfiteatro, né? O lugar era muito bom, né? E realmente o ambiente em si era muito bacana. Só que por conta da iluminação, em alguns lugares, em algumas estações, tinha bastante sombra. E por azar, a estação que eu estava, né, competindo na primeira rodada de Square, tinha bastante sombra. E pro Square você precisa reconhecer bastante coisa ao mesmo tempo, isso dificulta bastante. Acabou que não teve um melhor resultado justamente por isso em algumas das minhas solves ali, mas consegui um single legal ali, um sub 5 novamente. A média não foi de toda ruim. Fiquei satisfeito com o meu resultado, não teve de tantos problemas assim. De qualquer forma, foi um ótimo resultado. E de resto, no primeiro dia foi tudo normal. Eu acho que os resultados assim, não teve nada de tão expressivo, fui mais ou menos na maior parte das modalidades. Tive um PB de single de blind que foi bastante legal, o scramble estava fácil, mas de qualquer forma foi um PB de single de blind, sempre é bem legal, os PRs, né, sempre são importantes, mas nada de muito especial, eu diria. Mas uma coisa que foi um problema e que aconteceu ali no primeiro e no segundo dia, que eu não tenho como deixar de mencionar, foi que eu comecei a ficar doente, né? E isso é uma coisa que não tem como prever, você não tem como se preparar para isso, treinar nessa circunstância, porque você não imagina que isso vai acontecer. Eu acho que isso aconteceu por causa do clima, né? Lá Salvador em si, Nordeste, de modo geral é bastante quente. Aqui em São Paulo não é tanto quanto lá, né? Apesar de tudo. E como tem acostado nos lugares, e eu tenho as minhas alergias, enfim, com isso acaba que, por ter esse choque térmico, digamos assim, eu tendo esse contato ali, comecei a ter uma certa alergia ali, comecei a sentir frio em determinados momentos e comecei a ficar preocupado com isso, né? No segundo dia eu estava ainda pior, a garganta doendo, eu estava meio cansado, sabe? E comecei a ter uma dor nas costas, que geralmente me dá antes de ter febre. Enfim, eu comecei a ficar preocupado com isso, nem tanto por causa do primeiro e do segundo dia, mas por causa do terceiro dia, que é o dia que de fato importa, que tem a maior parte das finais. Eu acabei indo ali numa farmácia, comprei ali um remédio para me fazer melhorar na esperança de que isso fosse me ajudar. E felizmente deu certo. Pro terceiro dia eu estava muito melhor, graças, claro, à ajuda dos meus pais que me deram essa ideia, né, por WhatsApp, quando eu estava comentando com eles. Mas é algo que você não tem como prever e que, claro, se não tivesse melhorado, o resultado poderia ter sido outro, porque quando você está doente, claro, você cai a sua performance de várias maneiras possíveis, você está mais cansado, você se cansa mais fácil, não tem a mesma performance, enfim, poderia ter sido outro resultado. Mas de ter ficado ali mais ou menos doente e recuperado rápido é uma coisa que faz parte ali do campeonato que eu não poderia deixar de mencionar e que foi ali um susto e tanto para os primeiros 2 dias, mas que felizmente acabou sendo contornado no terceiro dia. E chega o último dia, né, o dia mais importante, com o 3x3, né, as grandes finais das outras modalidades, e o grande final de tudo ali, que era o dia que importava no fim das contas, né? O dia começa com a segunda rodada de 3x3, que eu fui muito bem. Eu tinha ido muito bem também na primeira de 3x3, mas na segunda eu usei ZBLL em 4 das 5 solves, que é uma coisa que não acontece com muita frequência, mas que mostra pra mim o potencial desse método, de como ele foi importante pra mim, né, nesse campeonato, e que aconteceu na final também, como vocês vão ver mais pra frente.
O dia foi passando, na semifinal do 3x3 eu não estava tão bem, tinha acabado de almoçar, fazia pouco tempo, a minha mão estava gelada, mas enfim, o que importa na semifinal é avançar para a final e eu consegui fazer isso também. E aí na parte da tarde, depois de almoçar, chegam as grandes finais, né? O dia começou ali, a primeira final foi a de Square, teve um resultado excelente para mim de modo geral, comecei com 3 tempos bons, acabei não indo tão bem nas últimas duas, mas a média de 6.13 me deu o tetracampeonato de Square, que era um dos meus objetivos para o campeonato e me deixou muito feliz, sem sombra de dúvidas. Seguindo, tivemos a final de Scube, que eu não fui bem, a final de Pira, que eu também não fui bem, e a final de 5x5, que eu também não fui bem. E é nesse momento que vem ali talvez a minha grande reviravolta nesse campeonato. Após ter ido relativamente mal em 3 finais, não fiquei chateado com nenhuma delas, o Caio ganhou o Scube, fiquei bem feliz por ele. A Ana, minha amiga, que eu já mencionei pra vocês, ganhou o Pyraminx pela primeira vez na carreira dela, também fiquei muito feliz por ela. O Francisco mandou muito bem no 5x5, também fiquei feliz por ele. Enfim, não é tanto esse o problema, mas não estar indo bem nas finais, como eu tinha ido no Brasileiro do ano passado, me deixou um pouco preocupado com o que poderiam ser as próximas finais. Ao longo de todo o campeonato eu estava ouvindo música para as rodadas, né? E nesse momento acontece uma experiência ali meio mística, digamos assim, que foi... Eu estava ouvindo minhas músicas, estava um pouco deprimido ali antes da final do 4x4, que era um evento que para mim era bastante importante. Bem chateado com os resultados, não sabia o que seriam as próximas finais. E as músicas iam passando, eu estava ouvindo sempre as mesmas músicas, mas foram passando nessa ocasião, até chegar em um vídeo que eu tinha feito o download alguns meses atrás para usar na academia, por coincidência. É um vídeo motivacional do Ayrton Senna, que não sei se vocês sabem, mas quem me acompanha lá pelo Instagram, já fiz alguns posts de coisas de Fórmula 1, enfim, eu sou muito fã do esporte. E claro, como brasileiro, muito fã do Ayrton Senna, que para mim é um dos maiores atletas de todos os tempos. E esse vídeo motivacional me deu um insight. Caramba, o Ayrton jamais desistiria por estar indo mal. Ele podia largar mal e ir para a última colocação, que ele ia continuar correndo até o final e talvez até ganhar a corrida. E esse insight foi o boost de energia que eu precisava para continuar bem ao longo do campeonato. Né? E isso foi muito interessante, né? A forma como isso aconteceu, tanto que a partir daquele momento eu continuei vendo esse vídeo por todas as finais, né? Eu continuei vendo esse vídeo justamente por conta dessa energia positiva que ele me deu. E aí na final de 4x4 eu acabei conseguindo controlar muito melhor a pressão do que eu estava fazendo no Scube, no Pira e no 5x5 e consegui defender o meu título e me tornar bicampeão de 4x4. Como é uma modalidade que eu gosto bastante, eu tenho NR nela, treino bastante 4x4, isso foi o boost de confiança que me faltava para o resto do campeonato. Depois disso, as outras finais pareceram até irrelevantes na minha cabeça em comparação com o que estava por vir no 3x3. Logo em seguida foi o Blind, que eu fui relativamente bem, não tenho nada a dizer sobre isso. 2x2, que infelizmente eu acabei não conseguindo ir tão bem quanto eu esperava, mas também o resultado não é de todo ruim. E o OH, que eu não esperava nada pra falar a verdade, eu perdi uma chance de bater NR de single na terceira solve, eu errei uma ZBLL, eu tava em 5 baixo, precisava fazer ali 9 movimentos pra terminar o cubo e eu acabei errando. Acontece coisas que fazem parte, isso poderia ter afetado muito mais a minha cabeça se eu não tivesse passado por esse momento ali mental que eu passei ali na final do 4x4, mas acabou que eu fui pra final do 3x3 com uma confiança muito grande. Na sala de espera eu tava ali treinando, ouvindo as minhas músicas, enfim, me concentrando pra final. A minha mão não tava na melhor das condições, né, de gripe ali, eu tava um pouco preocupado com isso, pra ser bem sincero, mas chegou, o tempo foi passando, as pessoas foram competindo, até que chegou a vez do meu versus, né, que era o antepenúltimo, eu ia contra a Ana, por coincidência novamente, eu fui contra ela no X1, e começou a final de 3x3, que era o grande centro do campeonato para mim. Eu comecei com um 7.2 na primeira solve. E aí me deu um grande insight do que foi o ano anterior. Eu comecei mal, não é um bom tempo, 7.2, mas eu lembrei do que aconteceu no Brasileiro do ano passado, no Sul-Americano, que eu comecei com um 8. Naquele momento que eu faço um 8 no Sul-Americano, eu pensei que tinha tudo acabado. Eu olho pro meu pai que estava na plateia e ele fala, respira. E foi isso que eu fiz, e em 2022 acabou que eu consegui reverter tudo e ganhei o Campeonato Brasileiro, né? Então me veio isso na minha cabeça e fui tranquilo para a segunda solve, que foi o 5.5. E que me deu, claro, uma confiança extra ali, que, claro, fazer um 7 não é legal, mas pode ser o pior tempo da média, você fez um 5 logo em seguida, a média pode ser ainda muito boa, até chegar na terceira solve em que eu faço um 8. E quando eu faço um 8, né, você tem um 7 contando agora, a primeira coisa que você pensa é
acabou, não tem mais o que fazer. Mas mesmo assim, você não pode desistir nunca, e eu tinha aprendido isso antes da final do 4x4, e claro, eu aproveitei essa mesma mentalidade, eu diria, para as próximas 2 solves, né? Claro, nada tá acabado, tudo pode acontecer. Na quarta solve eu faço um 6.30, né, que é uma solução, uma solve boa, né, não garante nada ainda, mas claro, pelo menos agora eu tenho um 7.2, um 6.3 e a possibilidade de fazer algo muito bom na última solve, contar ali um 5, de repente, fazer um tempo bom, que é exatamente o que acontece. A última solve do Campeonato Brasileiro pra mim foi a melhor solve minha, talvez da vida, eu diria, porque ela é um condensado de tudo que eu fiz na minha carreira. Eu planejei muito bem ela, eu tive ideias muito boas na inspeção. A solve termina com um ZBLS e uma ZBLL, né? Que é algo que eu tenho trabalhado bastante nas minhas solves também. E um sub 6, né? No momento de tanta pressão, tão nervoso, conseguir reverter uma média que não teve um bom começo. Isso tudo em si me dá ali uma média de 6.40, que naquele momento ninguém sabia o que poderia acontecer, mas que pelo menos 6.40 é uma média muito boa. Acho que é a 4ª melhor média que eu fiz na minha vida, então realmente é uma média muito bacana e que dá pelo menos para você uma certa esperança ali do que poderia estar por vir. Depois do momento em que você termina uma média e é uma média relativamente boa, agora não depende mais de mim. Naquele momento eu estava em primeiro na tabela, mas ainda faltavam, claro, os 2 principais competidores do Brasil, que eram o Caio e o Francisco, que ainda estavam para competir, né? O verso seguinte foi do Gutmann e do Balti, um duelo argentino, foi muito interessante de assistir isso. Mas, claro, a grande chave do campeonato estava ali da disputa entre Caio e Francisco. E eu estava extremamente nervoso, claro, o Caio é um grande amigo meu, eu quero sempre que ele vá muito bem, só que naquele momento eu estava disputando o título, né? Então a gente nunca sabe como a pessoa vai ir, naquele momento você tá ali sem saber o que pode acontecer. Estava extremamente nervoso com o que podia acontecer e eu tenho que agradecer agora aos meus amigos que não só estavam torcendo por mim enquanto eu estava competindo, mas que ficaram ali do meu lado acompanhando a final depois que eu tinha competido, né? E claro, tinha bastante gente lá que estava torcendo por mim, que estava me apoiando, enfim. Mas eu não poderia deixar de citar 3 nomes aqui, que foram 3 pessoas que foram muito importantes para mim nesse campeonato, e nesse momento, claro, para me acalmar ali enquanto eu conversava, que foram o Aaron, a Ana novamente e a Bea. Os 3 ficaram comigo ao longo da final, né, especialmente ao longo desse último versus, estavam ali torcendo por mim, acompanhando, fazendo as contas do que podia acontecer, e eu não poderia ser mais grato a essas pessoas, né? Acho que qualquer obrigado que eu disser aqui agora seria pouco, porque realmente foi uma ajuda sensacional ali naquele momento, em que você tá nervoso buscando o resultado, né? E naquele momento o resultado não depende de você. Ter pessoas do seu lado é sempre muito importante. Claro, tinha outras pessoas torcendo por mim, o Balt e o Gutmann estavam perto de mim também ali naquele momento. Os meus pais de casa, o Lincoln, o Theo, me mandando mensagem a todo momento depois do meu resultado e do que estava acontecendo. Mais pessoas no campeonato também. Enfim, tudo isso faz parte da experiência. Mas naquele momento ali, as conversas que eu tava tendo naquele momento foram ali o que me acalmou, pelo menos por um tempo. E aí começa o versus deles, né? O Francisco começa, ele não vai tão bem, e a grande disputa acaba ficando entre eu e o Caio, que acho que é o que a maior parte das pessoas esperavam ali, né? Indo pro brasileiro. E o Caio começa muito bem. Ele faz um 6.47 na primeira solve, que é acima da minha média, mas ainda assim um tempo muito bom. Um 5 na segunda com uma solução que inclusive eu acho que foi a mesma que eu fiz. E na terceira solve, pro delírio da plateia que estava ali assistindo, ele faz um sub 5. Naquele momento o Caio tinha, na pior das hipóteses, um 6.47 contando e um 5. Então naquele momento, tanto eu como o pessoal que estava perto de mim já tinham pensado, né? Que o Caio tinha ganhado, não tinha mais o que acontecer, a não ser que acontecesse alguma tragédia muito grande nas últimas 2 solves. Muito provavelmente o Caio ia ganhar, e foi o que eu pensei também, né? Claro, eu queria muito ganhar, mas o Caio começou muito bem, não tinha muito o que fazer. Na quarta solve o Caio faz um 9, ele comete ali alguns erros, acho que na cruz, não lembro muito bem, e acaba que faz um 9 e abre a possibilidade novamente de eu entrar na disputa pelo título. O Caio precisava fazer por volta de 7.05, 7.06 para ganhar o título, né? Porque se ele empatasse a média comigo, ele teria o melhor single. E aí o single define o desempate e ele acabaria saindo campeão brasileiro de 3x3. E aí começa a última solve, o embaralhamento era o mesmo que o meu, claro. Ele começa a resolução, ele começa extremamente rápido até o último par, onde ele tem uma pequena travada ali, essa travada resulta em um corner twist, e esse corner twist toma um certo tempo da resolução dele, ele acaba fazendo 7.35, que era tempo suficiente para eu ganhar. A média dele deu 6.50, se eu não me engano. E, cara, como eu mencionei aqui agora pra vocês, tudo pode acontecer com o Mágico, e esse brasileiro foi o mais acirrado de todos até agora, eu imagino, e foi decidido no detalhe, no corner twist, que é uma coisa que infelizmente ele não controla, e que, cara, foi
sim, coisa de milésimos de segundo ali que fizeram a diferença. Eu fico muito chateado pelo Caio, como eu mencionei antes do vídeo, o Caio é um grande amigo meu, ele também ficou muito chateado, claro, porque realmente foi por muito pouco ali, poderia ter acontecido com qualquer pessoa também, e realmente é algo que você não espera, né? Se eu pudesse, claro, e compartilhar o título com ele de alguma forma, se pudesse empatar o single e a média e definir ali o título junto, né? Claro, ia ser muito mais legal. Mas infelizmente ali pra ele acabou que no detalhe ali no quarto twist, que é uma coisa que ele não controla, o título acabou indo pra mim. E claro, é uma coisa que eu fico extremamente feliz, eu não tenho como dizer o oposto pra vocês. Como eu mencionei, isso aqui tem um valor simbólico muito grande pra mim, por tudo que eu trabalhei nesses meses, tudo que eu estudei, tudo que eu busquei conquistar, né, ao longo desses meses de tanto treino. Tiveram resultado esse brasileiro, foi no detalhe novamente, foi muito acirrado, mas ser o primeiro brasileiro a conseguir um tricampeonato de cubo mágico é uma conquista assim que eu não tenho como descrever em palavras pra vocês o quanto me deixa feliz. Então, conclusão do campeonato, eu consegui o tetracampeonato brasileiro de Square, minha categoria principal, bicampeonato brasileiro de 4x4, que também é uma conquista muito grande, e o tão sonhado tricampeonato brasileiro de 3x3, a categoria principal. Extasiado com essa notícia até agora, na hora foi simplesmente sensacional, que realmente foi uma coisa que não esperava, ainda mais dadas as circunstâncias todas e tudo que aconteceu, foi realmente no detalhe, como eu disse pra vocês, e que me deixa muito feliz de ter conquistado isso. Não sei o que vai ser daqui pra frente, ano que vem tem um brasileiro no Rio, não sei como vai estar a minha situação de dificuldade, se eu vou conseguir, se eu não vou, mas se eu não for, termino aqui, né, esse ano como tricampeão, que já é uma conquista muito grande pra mim, e não teria como estar mais feliz com tudo que foi esse campeonato. E claro, agora eu tenho que mencionar o grande trabalho que foi da organização. Eles mandaram muito bem, conseguiram terminar o campeonato adiantado, né? Uma coisa que não acontece em brasileiros geralmente atrasa bastante. A organização foi simplesmente sensacional nesse sentido, eles estavam com walkie-talkie se comunicando, né? Parabenizar todo mundo que participou, os delegados que organizaram. E uma menção especial que é o Kalani, que é um delegado lá da Bahia que eu não conhecia ele antes, nunca tinha ouvido ninguém falar dele, né? Mas que foi uma grata surpresa conhecer ele, é uma pessoa simplesmente sensacional, que ajudou muito no campeonato, me deu carona no primeiro dia para ir lá pro shopping, que a gente ia almoçar. Foi uma pessoa assim que conheci no campeonato que eu não conhecia, mas para levar pra vida, se tornou um grande amigo, sem sombra de dúvidas, e foi uma grata surpresa desse campeonato conhecer alguém tão bacana como ele lá, e de mostrar, claro, a quantidade de pessoas legais que tem na comunidade, que às vezes a gente nem sabe, né, que não conhece ainda. E o quão legal é esse esporte, né? O quanto você cria bons contatos e boas amizades e pessoas que estão lá do seu lado, que torcem por você, que vibram com você. E isso tudo faz parte do esporte e eu acho que torna isso tudo muito mais legal e deixa isso além só de uma disputa por títulos como em outros esportes, mas toda uma experiência que foi o que eu quis transmitir aqui pra vocês no vídeo de hoje. Foi um vídeo diferente de fato, eu quis passar pra vocês um pouquinho de que foi essa experiência e compartilhar pra vocês os meus sentimentos mesmo de como foi esse campeonato, e espero que tenham gostado e que tenha sido legal e que tenha conseguido transmitir para vocês um pouco do que foi tudo isso. Muito feliz novamente com esse resultado, é uma coisa que você até torce para que aconteça, mas você não espera, ainda mais a forma como aconteceu. Tudo que deu certo, eu vou postar uma reconstrução na semana que vem, né, das minhas solvers, ainda tenho muito para melhorar. Se eu continuar no Cubo Mágico por mais alguns anos ainda, eu tenho, claro, muitas coisas para melhorar e para trabalhar e para buscar melhorar nas minhas solves, mas termino aqui, claro, esse ano como um ano sensacional para mim, né, de ter conseguido dar a volta por cima ali ao longo da média, do campeonato, de tudo mais que aconteceu, como eu ensinei aqui para vocês, e até de uma série de outras coisas que aconteceram que nem daria tempo de mencionar aqui ao longo do vídeo, que me deixa extremamente feliz. De qualquer forma, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, o vídeo é por aqui, até a próxima, tchau, tchau.